Olá pessoas, e aí, tudo bem com vocês? Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Hoje falaremos sobre os peixes. Vamos dar continuidade ao que já estávamos falando, beleza? Então, falamos sobre os organismos, os animais que são invertebrados, tá? Na aula passada falamos sobre os equinodermos, que seriam os organismos que se aproximam mais aos vertebrados. Por quê? Porque eles possuem também um esqueleto interno, diferentemente dos outros que falamos nos invertebrados, que eles não possuíam. Claro que as características é diferente, mas eles já possuem uma estrutura interna já muito parecida a um esqueleto, ok? Então agora nós iremos iniciar o assunto que fala sobre os vertebrados. E nos vertebrados nós encontramos 5 filos: os peixes, anfíbios, répteis, as aves e os mamíferos. Beleza? Hoje falaremos sobre os peixes, mas lembrando que falaremos sobre características gerais. Ok? Então vamos lá. Olha só. Vertebrados. Os vertebrados são animais que apresentam coluna vertebral. Nós, seres humanos, também pertencemos ao grupo dos vertebrados. Na história evolutiva dos vertebrados, provavelmente os peixes surgiram primeiro, tá? Então, segundo a teoria da evolução, quem surgiu primeiro como vertebrado foram os peixes. Em determinado momento eles conseguiram um reforço na coluna vertebral e nas suas patas um maior desenvolvimento ou um desenvolvimento ósseo que fizeram com que eles conseguissem sair da vida aquática e passassem por essa transição da água para a terra. Claro, com algumas mudanças em respiração, porque os peixes, como sabemos, eles respiram através das brânquias, mas também tem os peixes que conseguem realizar a respiração pulmonar, beleza? Então tem todo um conjunto aí envolvendo essa linha evolutiva, beleza? Então assim, voltar aqui, na história evolutiva, na história da evolução dos vertebrados, provavelmente os peixes surgiram primeiro, então vieram os anfíbios, os répteis, já são organismos bem mais adaptados para a vida terrestre que os anfíbios, a gente vai falar sobre isso também, tá? E apareceram depois as aves e, claro, os mamíferos. Como falei para vocês, eu vou falar dos peixes de forma geral, ok? Claro, existe uma divisão de classes entre os peixes. Por quê? Porque uns possuem o esqueleto cartilaginoso e outros possuem o esqueleto ósseo, beleza? Mas a gente vai falando e eu vou discriminando cada um, ok? Vamos lá. Características gerais dos peixes. A maior classe dos vertebrados. Encontramos aproximadamente 24 mil espécies no mundo, beleza? Então assim, 3 mil espécies, só 3 mil espécies só, estão lá na Amazônia, tá? Então assim, a variedade, a biodiversidade aquática da Amazônia realmente ela é muito grande, ok? Então vamos lá, características gerais, maior classe dos vertebrados, 24 mil espécies do mundo, 3 mil espécies estão localizadas só lá na Amazônia, beleza? Características gerais, continuando ainda, são organismos aquáticos, claro, a gente vai encontrar tanto em água doce quanto em água salgada, mas a maior predominância, a gente vai encontrar um número bem maior vivendo em águas marinhas, tá? Então, os marinhos, eles, vamos dizer assim, que dominam esse reino aquático, tá? Maioria é marinha, o corpo tem um formato fusiforme, tá? Então, ele tem uma forma chamada de hidrodinâmica, onde faz com que a pressão da água não, vamos dizer assim, não seja exercido em seu corpo uma pressão muito grande. Mas tem organismo também que tem o corpo já também achatado, mas esses a gente chama de organismos que são bentônicos, porque a gente vai encontrar eles já na parte do sedimento, tá? Mas, em grande maioria, eles possuem esse formato aqui chamado de hidrodinâmico. Você vai ver uma variação também muito grande relacionada aos peixes, ao formato do corpo dos peixes. Continuando as características gerais, eles possuem, claro, nadadeiras, e essas são estruturas que vão fazer com que eles consigam se locomover dentro da água. Claro, essa forma hidrodinâmica também vai facilitar, e claro, também as nadadeiras, tá? Então, vão possuir olhos, narinas. As narinas não vão estar ligadas, nesse caso aí, dos peixes, elas não vão estar ligadas, conectadas ao sistema digestório. Na grande maioria, não,
tá? Na grande maioria, você sabe muito bem que o nosso sistema digestório, ele é conectado também ao sistema respiratório, tá? Tanto que se você fechar o nariz, for tomar for comer algo, você não vai sentir o gosto. Essa característica vem dessa conexão que tem entre o sistema respiratório e o sistema digestório. Nesse caso aí, claro, os peixes, a grande maioria, ele não possui, beleza? Então, boca, nadadeiras peitorais, nadadeiras ventrais, a nadadeira anal, nadadeira caudal, nadadeiras dorsais. Então, as nadadeiras, na realidade, são características encontradas nos peixes. Claro, existem algumas diferenciações de um peixe para o outro. Alguns aqui, as nadadeiras, elas são, têm, vamos dizer assim, um tamanho igual, outros têm um tamanho diferenciado, como a gente vai encontrar também nos tubarões. Então, essas nadadeiras caudal aqui, no caso dos tubarões, vai encontrar em tamanhos muito desproporcionais, tá? Claro, vai diferenciar de um organismo para o outro. Características gerais: corpo coberto por escamas e muco. Olha só, essas escamas e esse muco vai fazer com que o organismo ele diminua o atrito com a água. Esse muco vai fazer com que ele deslize mais rápido na água, beleza? Então, características que vão facilitar a sua natação, ok? Então, como eu disse a vocês, existem peixes que são cartilaginosos e peixes que são ósseos. E o tipo de escama, nesse caso aí, a gente vai ver que tem uma diferença na realidade entre tipos de escamas. Dos organismos que possuem um esqueleto cartilaginoso e dos que possuem um esqueleto ósseo, beleza? Mas também tem organismos, tem peixes que não possuem essas escamas. E aí a gente chama de peixe liso, peixe de couro. Tem tantas denominações que podem ser dadas para elas, mas são peixes que não possuem, nesse caso aí, escamas. Então, o exemplo aqui do bagre, peixe liso sem escamas. Bom, e aqui está dando o exemplo do pirarucu, que é um peixe que possui escamas. E as suas escamas, as escamas do pirarucu, elas são bem utilizadas também para fazer objetos, para fazer brincos, tá? Então, no meio do artesanato, ela é bem utilizada mesmo. Então, vamos lá. Continuando sobre as características gerais. Aqui está falando sobre mimetismo e pecilotérmicos. O mimetismo aqui poderia entrar também não só como mimetismo. Por quê? Porque o mimetismo seria uma forma de um organismo parecer com outro organismo. Um peixe parecer com outro peixe ou com qualquer outro organismo que seja mais perigoso que ele, tá? Assim, alguns peixes têm essa característica, mas também tem a característica chamada de camuflagem. Eles conseguem se camuflar. Eles conseguem juntar o peixe pedra mesmo, ele fica lá junto das pedras e você não percebe que ali é um peixe, você vai pensar que é uma pedra. Então essa é uma característica chamada de camuflagem, beleza? Então existe a camuflagem, existe também o mimetismo. A camuflagem é quando o organismo ele se parece com o ambiente onde ele está. E o mimetismo seria ele parecer com outro organismo, beleza? Pecilotérmicos, veja só, acredito que ainda não falamos sobre pecilotermia, homeotermia, então eu vou explicar bem rapidinho para vocês. Existem variações de temperatura corporal de um organismo para outro. Existem organismos que a temperatura corporal ela não vai variar, tá? Ela vai permanecer aquela temperatura. Exemplo, a nossa temperatura ela é 36,5 graus aproximadamente, beleza? Se você for para o Polo Norte, para onde você for, e se for frio, a sua temperatura ela vai continuar constante, 36,5 graus, beleza? Então não houve variação. Mas existem organismos que, de acordo com a temperatura do ambiente, a sua temperatura também vai se modificar, ok? Esses organismos nós chamamos de pecilotérmicos ou ectotérmicos. Ecto vem de fora, tá? Térmicos vem de temperatura, então o organismo ele vai adquirir aproximadamente, claro, a temperatura do ambiente. Então eu estou dizendo que pecilotérmicos, a temperatura corpórea desse animal
vai variar de acordo com o ambiente. Se o ambiente está frio, a temperatura baixa. Se o ambiente está quente, a temperatura corporal, que eu estou falando, a temperatura do corpo, ela vai se elevar, beleza? Então, quando eu falo em psilotérmico, eu estou falando que é um animal considerado um animal de sangue frio, ok? Sangue frio por quê? Porque a temperatura vai variar de acordo com o ambiente. Aí se dá essa denominação de organismos de sangue frio. Quem são, professor? Psilotérmicos ou ectotérmicos. Já os organismos que a temperatura não varia, tá? Ele não vai haver essa variação de acordo com o ambiente, a gente chama de homeotérmicos, ou também podemos chamar de endotérmicos, tá? Quer dizer, a temperatura interna. Então a temperatura interna não vai variar de acordo com a temperatura ambiente. Olha só, características gerais, vertebrados. Então, como eu tinha falado para vocês, existe uma classificação aí em peixes que possuem o seu esqueleto cartilaginoso e peixes que possuem o seu esqueleto, vamos dizer que ósseo, beleza? Então, essa classificação, na realidade, a gente vai ter que chamar de os que possuem esse esqueleto ósseo de osteíctes. Osteíctes. E os que possuem o esqueleto cartilaginoso, nós chamamos de condrictes. Então, existe essa divisão, os condrictes e os osteíctes. Existem vários exemplos. Vamos dar uns exemplos dos organismos dos peixes que são cartilaginosos. Tubarão. Tubarão, ele é cartilaginoso, tá? Qual mais, professor? Raia. As raias, elas são também cartilaginosas, beleza? E a grande maioria dos peixes, eles são ósseos. Então, a parcela dos peixes que são cartilaginosos vamos dizer que é bem pequena, se você comparar aos peixes que possuem esse esqueleto ósseo, ok? Claro, algumas estruturas do corpo vão ser diferenciadas por ele ter esse esqueleto aí cartilaginoso. Então tem algumas estruturas que eles não possuem em comum com um peixe que é ósseo, beleza? Outras são, outras não, mas a gente vai falar um pouco sobre cada uma, ok? Então vamos lá. Como falei para vocês, a classificação. Então, os cartilaginosos, mostrou logo aqui a imagem do tubarão, né? Então, o tubarão, ele é cartilaginoso. As raias, aqui está a raia, mas a palavra não é arraia, beleza? A palavra é raia, sem o A. Então, as raias, na realidade, elas também são cartilaginosas. E as químeras, que é um tipo de peixe que também não possui em seu esqueleto a estrutura óssea. Então, é cartilaginosa também. Olha só. E aqui está mostrando os outros organismos que possuem esse esqueleto que é ósseo. Então, alguns peixes abissais, cavalo marinho também possui esse peixe, essa estrutura óssea, e tantos outros organismos, tantos outros peixes, a grande maioria, ele possui essa estrutura óssea. Lembra que quando você vai comer um peixe, ele tem uma espinha? Pois é, ele tem a espinha porque ele é um peixe ósseo, ok? Então, a grande maioria dos peixes, eles são ósseos. Bom, então aqui está falando sobre os cartilaginosos e os peixes ósseos e a diferenciação em relação às suas escamas. Então, as escamas são diferenciadas, professor? São diferenciadas. No caso dos peixes que são chamados de cartilaginosos, a estrutura da escama, ela tem vamos dizer assim, uma aparência de dentes, por isso que é chamada de escamas dentadas, enquanto as outras, elas são achatadas e são circulares, tá? Bom, e aí também os peixes ósseos, eles possuem a diferenciação em relação às escamas. As escamas, elas são circulares e elas são achatadas, ok? Vamos lá. Continuando sobre as características gerais, e agora já estamos falando sobre as diferenciações entre um peixe que é cartilaginoso e um que é um peixe que possui esse esqueleto ósseo, beleza? Então, cartilaginoso. A boca, se você lembrar de um tubarão, a boca do tubarão fica na parte de baixo. Olha só para se situar, a parte de baixo nós chamamos de ventre. Então a gente vai dizer que a posição da boca é uma posição
ventral, beleza? Essa parte de cima de um organismo nós chamamos de dorsal, ok? Veja só. Então, os peixes cartilaginosos, como ele tem a posição da boca nessa parte de baixo, a gente vai dizer que a posição da boca dos peixes na realidade, uma posição com a boca ventral, beleza? Enquanto os peixes ósseos, ele vai possuir uma estrutura da boca ao final, tá vendo? Da extremidade. Não fica nem em cima, nem fica embaixo. Então chama-se boca anterior, tá? Boca anterior. Continuando falando sobre as diferenças dos peixes que são cartilaginosos com os ósseos, beleza? Então, fendas branquiais. A gente já falou que os peixes eles vão respirar através das brânquias, beleza? Claro, tem algumas exceções, tá? Tem alguns organismos, tem alguns peixes que possuem respiração, além de, claro, branquial, eles possuem também respiração pulmonar ou pulmonada, tá? Então, assim, professor, dá um exemplo. Pronto, a piramboia. A piramboia é um tipo de peixe que é lá da Amazônia, tá? É endêmico, vamos dizer assim, da Amazônia. E esse organismo, ele possui a sua respiração pulmonar. Eu não sei se vocês sabem, mas na Amazônia existe uma variação muito grande em relação ao clima. Então tem momentos que está, vamos dizer assim, com muita água, muita chuva, mas também tem a parte, a temporada de secas. Então a maioria dos rios eles vão secar. Esses peixes que estão ali, eles vão conviver praticamente na lama. Ou então essa lama ela também vai secar e ela vai virar ali aqueles torrões de barro, de argila. E algumas pessoas para pescar, eles usam até enxada. Então o que é que acontece? Esse peixe, ele deixa uma abertura para que ele possa respirar nessa época aí de seca. Ele está lá dentro da lama, ele está dentro dos torrões de lama, tá? Dos torrões de argila, porque a água ela já secou, é a seca, tá? Então, aquela estrutura ali, aquele organismo é um peixe que está ali no ambiente seco, está enterrado, claro, para que ele não possa se desidratar, ele não pode ficar exposto ao sol, mas ele está conseguindo respirar e ele vai passar algum tempo ali, ele armazenou ali estruturas em seu corpo, gordura, para que ele pudesse nessa época também sobreviver. Então vai passar um tempo ali e, claro, quando vier a chuva, ele vai sair da lama e vai sobreviver. Pode fazer uma pesquisa sobre isso que vocês vão achar impressionante. Esse tipo de, vamos dizer assim, adaptação para que ele pudesse sobreviver. Veja só, essa adaptação relacionada à respiração pulmonar é que faz ligação com a evolução, com a linha evolutiva dos peixes, tá? É isso que faz com que os cientistas, ou vamos dizer, os que criaram as teorias relacionadas à evolução, no caso aí dos vertebrados e a saída da água, é que esses organismos foram ao longo do tempo desenvolvendo estruturas que permitiram eles a saírem, claro, da água e viverem em ambientes secos, tá? E essa respiração pulmonar é uma adaptação também para a vida terrestre. Então seria também uma adaptação para viver na Terra, beleza? Vamos lá. Continuando, falamos dessa respiração branquial, então, e claro, alguns que possuem respiração pulmonada. Quando a gente fala sobre os peixes ósseos, a gente diz que, além dessa estrutura, que são, nesse caso aí, as brânquias, existe uma proteção também nesses peixes que a gente chama de opérculo, tá? Então tá aqui, ó. Lembrando que esse material vai ser enviado para vocês, então vocês vão ver que, então, eles possuem na realidade essa proteção que a gente não vai encontrar nos peixes cartilaginosos, tá? Então a gente vai encontrar aqui as fendas branquiais. Eu estou dando o exemplo dado aqui, foi o exemplo do tubarão, e vocês vão ver que os tubarões eles possuem brânquias, mas eles não possuem uma estrutura fechando as brânquias, diferentemente dos peixes ósseos. Essa estrutura que fecha as brânquias nós chamamos de opérculo, beleza? Professor, vamos lá, vamos tentar
ver o que a gente viu até agora de diferente de um peixe cartilaginoso para um peixe ósseo, beleza? Vou voltar aqui rapidinho. Olha só, foi falado sobre as escamas. Então, eles possuem escamas diferenciadas. Foi falado sobre a posição da boca. A posição da boca dos organismos dos peixes cartilaginosos é uma posição ventral, tá? Se posiciona mais na parte de baixo, enquanto a posição dos peixes ósseos, a posição da boca, ela é chamada de anterior, ok? E aqui está falando já sobre as brânquias. Então, as brânquias dos cartilaginosos não possuem uma estrutura cobrindo as brânquias, que é chamada de opérculo. Então, eles não possuem, os cartilaginosos não possuem opérculo, e os ósseos possuem esse opérculo, beleza? Olha só, aqui está falando já sobre a reprodução e o tipo de fecundação. Então, a gente vai encontrar nos peixes cartilaginosos uma fecundação chamada de fecundação interna. O organismo vai ter uma estrutura que ele consegue introduzir na fêmea, não seria lá um pênis, tá? Seria uma estrutura que ele consegue introduzir o material genético dele dentro da fêmea, beleza? Então assim, a gente chama, no caso aí dos tubarões, que vamos dizer que é o mais cobrado nas provas, tá? No tubarão existe uma estrutura chamada de clasper. E essa estrutura chamada de clasper é que serve para ele introduzir o material genético, claro, na fêmea, para que possa haver a fecundação. Então a fecundação ela vai haver dentro do corpo, ela vai ocorrer dentro do corpo da fêmea. Então nós falamos que a fecundação ela foi o quê? Interna. Por quê? Porque ocorreu dentro do corpo da fêmea. Diferente dos peixes que são ósseos, porque na grande maioria, tá? Até agora a gente, se surgir, claro, tem as exceções, mas a fecundação ela sempre, nesse caso aí, vai ocorrer fora do corpo. Então o que é que vai acontecer? O macho ele vai liberar o material genético dele, o espermatozoide, e a fêmea vai liberar o óvulo, isso na água. E essa fecundação ela vai ocorrer dentro da água. E aí, claro, vai haver o desenvolvimento do organismo, e aí ele vai dar origem lá aos alevinos, e aí ele vai crescer, claro, beleza? Então vocês viram que, nesse caso aí, o tipo de fecundação vai ser diferenciado. Eu vou ver mais à frente se foi colocado aí o tipo de desenvolvimento, ok? Porque existem desenvolvimentos também diferenciados, tá? A gente vai ver aí, existem organismos que vão se desenvolver dentro de um ovo, fora do corpo, e aí a gente chama de ovíparos, tá? Então, um peixe que liberou o espermatozoide e o outro que liberou, a fêmea que liberou o óvulo, após a fecundação, o ovo ele vai se desenvolver, mas está fora do corpo da fêmea. Fecundação externa, mas o desenvolvimento está ocorrendo onde? Dentro de um ovo, ok. Então ele é chamado de ovíparo, beleza? Já no caso aqui, ó, dos cartilaginosos, como a fecundação é interna, pode haver dois tipos de desenvolvimento nesse caso aí. Essa fecundação após ocorrer pode dar origem a um ovo e esse ovo se desenvolver dentro da fêmea. Então nesse caso aí a gente chamaria de ovovivíparo, beleza? Então é um ovo que está dentro da fêmea se desenvolvendo, ele vai eclodir e claro vai depois haver a liberação do filhote. Ou pode ser também de forma placentária. Pode ter uma placenta aí primitiva e haver esse desenvolvimento dentro dessa placenta, beleza? Ou primitiva ou já desenvolvida, beleza? Então, nesse caso aí, quando ocorre dentro de uma placenta, nós chamamos de vivíparos. Numa placenta, vivíparos. No ovo, dentro da fêmea, ovovivíparos, beleza? E se for no ovo fora da fêmea, ovíparos. Esses são os três tipos de desenvolvimento que nós vamos encontrar nos animais que são chamados de vertebrados. Ok? A gente vai ver mais à frente. Vamos lá. Olha só. Está falando sobre o sistema digestório. Deixa eu voltar aqui só para complementar uma coisinha. Se a gente está falando sobre um macho e uma fêmea, a gente já está falando em organismos que são dioicos. Beleza? Então a gente vai encontrar machos e
fêmeas, dioicos. E geralmente a gente vai encontrar o chamado dimorfismo sexual. Professor, mas o que é o dimorfismo sexual? Quer dizer que o macho ele vai ser diferente da fêmea, tá? Então eles não são iguais. O macho vai ser diferente da fêmea. Tem algumas estruturas, claro, para diferenciar. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Sistema digestório completo. Então, se eu estou dizendo que o sistema digestório completo é porque ele vai possuir uma boca, ele vai possuir o ânus, alguns possuem ânus, outros possuem cloaca. Professor, mas qual é a diferença entre ânus e cloaca? Ânus, na realidade, serve para excretar. Excretar o que nesse caso aí, sobrou do sistema digestório, ele vai ser excretado. Beleza? Já a cloaca é diferente, porque além de realizar os excretas, a cloaca também serve para ele se reproduzir. Então, toda vez que a abertura no organismo servir tanto para a eliminação de fezes e servir também para a sua reprodução, a gente vai chamá-la de cloaca, beleza? No ânus vai haver só a liberação dos excretas. E a cloaca, além dos excretas, vai ter também o desenvolvimento ali naquela região do órgão sexual do organismo. Ele vai conseguir realizar a cópula dele por aquela estrutura. Ele vai conseguir se reproduzir, vamos dizer assim, por aquela estrutura. Beleza? Então, assim, a cloaca é uma estrutura comum ao sistema digestório, excretor e também ao sistema reprodutor. Olha só. Diversos hábitos, claro, uma variedade de organismos tão grande. Então, existem alguns que se alimentam de algas, outros se alimentam de outros peixes. Então, a gente vai encontrar, claro, os organismos que são herbívoros e os organismos também que são chamados de carnívoros dentro dessa variação enorme de espécies encontradas nos peixes, ok? Então, a respiração ela é branquial, ela vai ocorrer nas brânquias, ou então, no caso dos cartilaginosos, elas vão ocorrer ali nas fendas branquiais, beleza? Lembrando, tanto os cartilaginosos quanto os ósseos, eles vão possuir as fendas branquiais. A diferença é que os peixes ósseos vão possuir uma estrutura cobrindo essas fendas branquiais aí. Então, essa estrutura a gente chama de opérculo. Então, o opérculo é uma estrutura óssea que protege as brânquias nos peixes ósseos. Beleza? Então, vamos lá. Está falando sobre a circulação sanguínea dos peixes e se a gente fizer uma comparação à nossa circulação, ela vai ser diferente, tá? Então, assim, nós possuímos 4 cavidades no nosso coração, 2 chamadas de átrio e 2 chamadas de ventrículo, tá? Já no caso dos peixes, eles só possuem 2 tipos de cavidades. Nós possuímos 4 cavidades e eles possuem só 2 cavidades. Então, ele vai possuir apenas um átrio e apenas um ventrículo, beleza? E assim, o interessante é que o tipo de circulação deles se diferencia por quê? Porque no o nosso coração recebe os 2 tipos de sangue. Tanto o sangue chamado de venoso, professor, não sei o que quer dizer um sangue venoso. Toda vez que eu falar sangue venoso, é porque o sangue está rico em gás carbônico. Toda vez que eu falar sobre sangue arterial, o sangue vai estar rico em oxigênio, beleza? Então, sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, quer dizer, o sangue já foi oxigenado. Então, a gente chama ele de sangue arterial. E o sangue venoso, que eu falei, tá? Que vem até da palavra veneno, é o tipo de sangue que está rico ali num gás chamado gás carbônico, que é o gás que vai ser excretado do nosso corpo, tá? Que é decorrente, claro, de um processo chamado de respiração celular, que a gente já falou, que é aquele processo onde as células, na realidade, elas vão extrair a energia do alimento, dos nutrientes. Então, os dejetos dela, vamos dizer assim, que será, claro, liberado, um deles é o gás carbônico, e aí ele vai passar para a corrente sanguínea e ele vai ser eliminado quando chegar no coração. Então ele vai para o pulmão para ser eliminado. Então quando nós inspiramos, está entrando o quê? Oxigênio. Claro, outros gases, mas o que vai ser aproveitado vai ser o oxigênio. Quando nós expiramos,
o que é que sai? O gás carbônico. É um processo rápido que a gente chama de hematose, que ocorre nos pulmões. Então, ocorre ali uma troca gasosa, beleza? Mas é um processo assim muito rápido. Então a gente vai encontrar sangue com gás carbônico e sangue com oxigênio no nosso corpo. O que está com oxigênio a gente vai chamar de sangue arterial e o que está com gás carbônico a gente vai chamar de sangue venoso, beleza? Então no nosso coração passam os dois tipos de sangue, mas eles não se misturam, ok? Já no caso aí dos peixes, só vai passar um tipo de sangue aqui, que é o sangue rico em gás carbônico. O sangue vai passar lá, claro, só um tipo de sangue vai passar, e esse sangue vai direto para as brânquias, e nas brânquias esse gás carbônico vai ser eliminado e vai ser absorvido, claro, o gás oxigênio. O gás oxigênio vai ser transportado para todas as células do corpo dos peixes, tá? As células vão receber esse oxigênio, vão realizar aquele processo chamado de respiração celular também, vão eliminar na corrente sanguínea e depois esse sangue que vai ficar agora rico em gás carbônico volta para o coração, beleza? Tá? Mas só o sangue que passa pelo coração é o sangue rico em gás carbônico, diferente também da nossa circulação, ok? Então a circulação ela é fechada, é um ciclo, é uma circulação simples, é claro, só vai passar um tipo de sangue, por isso que chama-se simples. E o coração, nesse caso, vai possuir duas cavidades. O nosso possui 4, beleza? O átrio e o ventrículo, ok? Bom, aí tá. Circulação simples é aquela em que o sangue passa pelo coração apenas uma vez, ok? Bom, vamos lá. Continuando ainda sobre as características, estamos fazendo, claro, diferenciações entre cartilaginosos e os peixes que são ósseos, beleza? Então, assim, órgãos sensoriais. Linha lateral. Durante muito tempo, acreditou-se que essa linha chamada de linha lateral, que na realidade é um órgão sensitivo, o peixe, através dessa linha lateral, ele sente na realidade a presença de um predador. Então ele usa isso aí como órgão sensitivo. Então é uma estrutura que vai servir para que ele consiga, vamos dizer assim, se defender, fugir, porque ele vai sentir a presença de um organismo chegando. Ele vai sentir uma pedra caindo na água. Por quê? Porque vai haver uma mudança nessa pressão da água, o organismo entrando ali naquele corpo, vamos dizer assim, naquela água, naquela estrutura, vai fazer com que haja uma mudança de pressão, e essa linha ela é especialista na realidade em sentir essa mudança de pressão. Beleza? Então a linha lateral é um órgão sensitivo e ela está presente tanto em peixes cartilaginosos como também em peixes que têm o seu esqueleto ósseo. Beleza? Olfato desenvolvido, todos os dois possuem um olfato bem desenvolvido, uns, claro, bem mais desenvolvidos que o outro. Olhos sem pálpebras, essa é uma característica dos peixes, eles possuem os olhos, mas não possuem as pálpebras. E bexiga natatória. Professor, o que é isso, professor? Bexiga natatória. Veja só, é uma estrutura que na realidade auxilia na natação do peixe. É uma estrutura que vai fazer com que o peixe ele consiga flutuar e permanecer naquela profundidade sem gastar energia, tá? É uma estrutura encontrada nos peixes ósseos. A gente não vai encontrar esse tipo de estrutura nos peixes cartilaginosos. Então é uma estrutura que vai auxiliar tanto na subida quanto na descida e também para que ele consiga permanecer nadando ali naquela profundidade, tá? Sem gastar muita energia, porque a bolsa de gás que tem dentro dele vai fazer com que ocorra um equilíbrio ali relacionado ao seu peso, beleza? Então assim, professor, os peixes cartilaginosos possuem essa bexiga natatória? Não, não possuem, beleza? Quem é que possui? Os peixes ósseos. Os peixes que possuem o esqueleto ósseo, ok? Beleza? Então assim, a linha lateral é encontrada nos dois tipos de peixes, cartilaginosos e ósseos. O olfato, nesse caso também nos dois. Olhos sem pálpebras, a mesma característica, só que a bexiga natatória não é encontrada. Professor, então como é que os peixes cartilaginosos eles fazem para mudar, nesse caso aí, de profundidade, subir, descer, permanecer na mesma profundidade sem
um alto gasto de energia? É simples. Eles possuem em seu fígado, tá, uma estrutura oleosa que faz, nesse caso aí, a mesma função da bexiga natatória. Então, a mesma função da bexiga natatória, nesse caso aí, vai ser feita pelo seu fígado, ok? Ele possui gorduras no fígado e possui substâncias oleosas, lipídios, que fazem com que esse organismo consiga permanecer naquela profundidade sem gastar essa energia. Porque se ele está em alguma profundidade, ele teria que estar se locomovendo, beleza? Se ele parasse, ele iria afundar ou iria subir. Então, quem faz com que ele permaneça naquela estrutura, ou que ele suba, ou que ele desça, seria a bexiga natatória. Se ele é um organismo, é um animal, é um peixe que não possui esqueleto ósseo, ele vai ter uma estrutura no fígado que vai fazer a mesma função que a bexiga natatória, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero ter sido claro. Vamos lá. A reprodução, já falei para vocês, já adiantei para vocês, disse que havia um dimorfismo sexual, e aqui, claro, tem a diferenciação, foi colocado aqui, um peixe chamado de Barbotiteia, que na realidade é diferente, tanto o macho quanto a fêmea. Outro que é bem conhecido de vocês, a beta. Então, a beta macho, tá? Vocês chamam de vovô, né? E a beta fêmea. Então, são estruturas, são organismos bem diferentes. Então, um é macho, outro é fêmea. A gente chama de dimorfismo sexual. O corpo, ele é diferente. O macho é diferente da fêmea. A gente percebe isso também nos pavões. Então, o pavão macho, ele possui as suas penas maiores. Para quê? Para que ele possa se mostrar para a fêmea, para que ele possa conquistar a fêmea. Então, o dimorfismo dele, do corpo, claro, é diferente. Então, está falando de dois, morfismo, forma. Então, eles possuem formas diferentes, tá? Inclusive, vocês, esse ano, depois dessa pandemia, a gente não sabe mais como vai ser. Mas assim, nós tínhamos uma aula campo, e na aula campo que nós tínhamos, o local onde íamos visitar, a gente ia ter também um contato com animais, e ia ser falado sobre isso. Por quê? Porque ia ser mostrado para vocês organismos machos e fêmeas, ia ser mostrado também esse dimorfismo sexual, beleza? Mas assim, como tudo é passageiro, com certeza essa pandemia ela vai passar, tá? Se não for esse ano, no ano que vem eu faço outra aula a campo. Se vocês não tiverem na minha turma, eu vou fazer, vou comunicar, vou pedir para que vocês participem, vou convidar a professora que está na outra turma para participar também, ok? Mas vocês não vão ficar sem essa aula a campo. Prometo a vocês que vocês não ficarão sem essa aula a campo, a gente vai fazer. Ok? Então aqui falou sobre o dimorfismo sexual desses peixes, beleza? A reprodução, que eu já tinha dado uma palhinha sobre ela, fecundação externa, ovos sem casca. Professor, mas os ovos dos peixes não têm casca? Não, não tem. A casca, na realidade, seria adquirida porque essa estrutura, essa casca, esse animal novo que colocou um ovo com casca, ele está vivendo no ambiente terrestre. E se ele colocar um ovo sem casca, esse ovo vai se desidratar. O peixe não precisa colocar ovo com casca, então ele não coloca ovo com casca. Os ovos dele não possuem casca, porque ele já está dentro da água, beleza? Então ele não vai correr o risco de desidratar. Ok? Então, o ovo com casca é uma adaptação de organismos terrestres, organismos que vivem na Terra. Porque se colocasse um ovo sem casca no ambiente terrestre, esse ovo ele iria se desidratar. Ok? Desenvolvimento indireto. Tá? Então, assim, desenvolvimento indireto está falando que ocorre aí uma diferenciação entre o organismo quando ele está no seu estágio larval, vamos dizer assim, e no seu adulto. Se ele já está no estágio larval, é porque ele vai ser diferente, claro, do seu organismo adulto. Então, a larva dos peixes nós chamamos de alevino, tá? Então, larva de alevino são larvas de peixes, ok?
Então vamos lá. Falei já sobre isso, que é a fecundação interna, reprodução com fecundação interna. Nesse caso aí, a reprodução com fecundação interna, a gente vai encontrar, não sei se vocês lembram, mas já falei, nos cartilaginosos ou nos ósseos? E aí? Eu já falei. Fecundação interna, a gente vai encontrar nos peixes cartilaginosos, ok? Então, como falei também para vocês, se é cartilaginoso, a fecundação ela vai ser interna. Se é uma fecundação interna, existem dois tipos de desenvolvimento. Desenvolvimento com o ovo dentro da fêmea, que chamamos de ovovivíparos, ou desenvolvimento dentro de uma placenta, que chamamos de vivíparos. Ok? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha só. Então, se aqui está falando que o desenvolvimento foi dentro de um ovo, e nesse caso aqui dá para ver que são peixes que são ósseos, nesse caso aqui, o desenvolvimento deles será ovíparos. Então, são três tipos de desenvolvimentos que existem. Ovíparos, vivíparos, que ovíparos dentro de um ovo fora do corpo da mãe, vivíparo dentro de uma placenta, tá? Ou então a junção do ovíparos com o vivíparos. Quer dizer, vai ser dentro do corpo da fêmea, mas dentro de um ovo. Então chamamos de ovovivíparo. Beleza? Então, ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. Ok? Vamos lá, voltar. Olha só, acredito que a gente já está finalizando, porque, como falei para vocês, são características gerais. A gente não tinha como pegar um organismo só e falar sobre todas as estruturas, porque a gente tem que fazer a diferenciação, porque existem dois tipos de peixes, os cartilaginosos e os ósseos, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido e assimilado alguma coisa. Se caso não entendeu, volta à aula, dá mais uma olhada na aula, faz anotações, procura na internet mais informações, mas o importante é que você assimile alguma coisa desse assunto, beleza? Olha só, eu passei para vocês uma atividade que é fazer um infográfico, tá? Professor, mas eu não sei o que é um infográfico. O infográfico é quando você faz um desenho de uma estrutura e bota todas as características dessa estrutura. Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer um desenho de peixes, tá? Você pode fazer dois desenhos. Você pode fazer um infógrafo de um peixe cartilaginoso e um infógrafo de um peixe ósseo. Professor, isso é muito difícil. Não é, pessoal, não é. Tanto que se você procurar, você vai encontrar praticamente esses infógrafos já praticamente prontos na internet. Beleza? Agora, claro, o bom é que você, através das informações que foram faladas aqui, você faça com essas informações. Ok? Procure na internet mais claro algumas informações, aí você vai fazer o seu desenho e você vai puxar e vai colocar, ó, nadadeira tal, esse organismo aqui ele possui um tipo de reprodução assim, assado, ele possui na realidade um tipo de respiração que ocorre dessa forma e tal, sabendo que existe uma diferenciação entre os cartilaginosos e os ósseos, respeitando, você vai colocar, você vai anotar e você vai ver como você vai aprender, beleza? Não é um assunto difícil, é um assunto fácil, é um assunto gostoso de aprender. Então os próximos que nós vamos falar também vai ser assuntos bem interessantes. Nossa próxima aula vai ser sobre anfíbios, depois répteis. Então são organismos que vocês, na grande maioria, gostam e procuram informações sempre sobre esses organismos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez agradeço, tá? Por estar aqui participando mais uma vez dessa aula e estou, vamos dizer assim, com bastante saudade de vocês e em breve nós vamos fazer uma aula, vamos dizer que online, ok? E aí a gente vai conversar, eu quero ver quem fez atividade, quem não fez atividade, vou conversar com cada um, então em breve nós faremos, beleza? Um abração, fiquem com Deus, tchau, tchau.